Entidades sindicais de todo o país se preparam para mais um dia de protestos contra a manutenção da taxa de juros de 13,75% pelo Banco Central nesta terça-feira. A reportagem é de Jomiag. O Comitê de Política Monetária, o Copom, irá se reunir amanhã e na quarta-feira para discutir a taxa de juros no Brasil. Desde agosto do ano passado, o Banco Central mantém os juros em 13,75% e a expectativa é que sejam reduzidos pela primeira vez em um ano. Para os trabalhadores, uma taxa Selic razoável estaria abaixo dos 2 dígitos e não nos atuais 13,75%. Na verdade, a taxa de juros ainda não caiu simplesmente porque temos alguém do presidente do Banco Central que está ainda com a mesma política do governo passado, né, de fazer a taxa de juros linkada a um processo inflacionário. Então, esse é um problema que nós temos. Então, o nosso entendimento a política de taxa de juros vinculada ao governo passado, ela não vai ter um futuro que nós esperamos, que é de diminuir essa taxa, olhando o crescimento econômico, olhando a indústria, olhando o desenvolvimento, olhando o consumo, olhando a produção nacional. A principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros. Como a inflação está em patamares baixos, não se justifica uma Selic tão alta, afirmam os trabalhadores. Essa teimosia em não baixar os juros atrapalha os consumidores e o setor produtivo. O setor que tem pedido para que esses juros fiquem em 13,75 é aqueles que têm dinheiro para aplicar, especular. Então, hoje, né, esses grandes setores que têm dinheiro para poder especular e aplicar, eles preferem manter, né, esse dinheiro aplicado do que investir no crédito produtivo, para geração de emprego, renda. Né? E a gente lembra que os juros dessa altura, ela impacta em todas as outras linhas de crédito. Nesta semana, os trabalhadores estarão nas ruas conversando com a população e lutando por uma queda consistente na taxa de juros. Em diversas capitais, os atos acontecerão em frente às sedes regionais do Banco Central. São Paulo vai ter, né? Vários estados vai ter, Brasília vai ter, Porto Alegre vai ter. Enfim, os estados estão se mobilizando para fazer as suas manifestações, né, 10 horas, 11 horas da manhã na porta dos bancos centrais. Por que nós, metalúrgicos, estamos indo além da frente do Banco Central? Porque nós precisamos envolver a nossa base, nós precisamos envolver os trabalhadores. E essa é a tarefa nossa. Porque tem muito trabalhador ainda acreditando que a taxa de juros, que o problema do crescimento está envolvendo com o governo atual. E não está somente com o governo atual. Tem um problema muito sério com o presidente do Banco Central. E essa é a tarefa que nós precisamos denunciar. Os juros altos não apenas prejudicam empresários e consumidores, como também os cofres públicos. Quanto mais alta a Selic, mais o poder público tem de gastar para pagar os juros da dívida pública, tirando dinheiro para atender às necessidades da população. O presidente do Banco Central, é importante a gente lembrar que ele foi indicado pelo setor financeiro. Ele era ex-diretor de tesouraria do Banco Santander. Foi um setor financeiro que o colocou lá dentro do governo Bolsonaro. Sendo assim, ele tem atendido os interesses desse setor. Só agora, recentemente, a gente tem pago mais de 580 bilhões de reais de dívida pública, né? Ou seja, a nossa dívida pública, a grande arrolagem da dívida pública são os bancos e outros tantos grandes investidores.